E aí pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui fala o Danilo Fernando do canal do Iman da Matemática. Nesta nossa primeira introdução, iremos falar da equação do primeiro grau, que é uma das maiores dificuldades de alguns dos alunos do ensino secundário. Eles pensam que saltando esta matéria ficará mais fácil para eles, mas a matemática é o seguinte: uma matéria influencia a outra. Nunca podemos saltar uma matéria para correr e chegarmos numa outra matéria. Devemos sempre seguir as regras, uma por uma. Então, nós iremos introduzir a equação do primeiro grau. Então, sempre que temos uma matéria, há aquela sensação de questionamento. O que é uma equação de primeiro grau? Equação é algo que deve possuir sinal de igualdade, primeiro e segundo membro e uma ou mais incógnitas. Só isso quer dizer que o quê? Ele deve ter primeiro membro, uma igualdade, segundo membro, e dentre um dos primeiros membros, um do primeiro ou do segundo membro, ele deve conter incógnitas. Normalmente nós usamos o x, y e z, são as mais usadas, mas quer dizer que nós podemos usar qualquer letra do alfabeto. Pode ser o alfabeto usado entre nós, o ABC, seria a mesma coisa. E podemos definir uma equação como uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas. Quer dizer que são valores desconhecidos, são expressadas por letras. Sendo assim, toda equação precisa ter, eu já tinha dito, um sinal de igualdade, primeiro membro, antes segundo membro, depois do sinal da igualdade. Incógnita, eu já disse, muitas das pessoas têm problema nesse nome, mas nós não podemos ter problema nesse nome, porque incógnita é uma palavra matemática, significa letras, algo que você ainda não conhece, algo desconhecido. Então quer dizer que devemos trabalhar a equação para encontrarmos aquela devida letra ou aquela devida incógnita ou esta coisa desconhecida. Vejamos, por exemplo, características. Vamos testar as características. Eu tenho, por exemplo, a minha primeira equação. Vamos saber se é uma equação ou não. A minha primeira: 2x menos 6 é igual a 2. Ok. Eu tenho o primeiro membro, que é este. Primeiro membro. Tenho o segundo membro. E tenho uma incógnita aqui. Tenho uma incógnita. Logo, isto é uma equação. Vamos passar para um outro exemplo. O exemplo B. Eu tenho 2 mais 4 é igual a 3 mais 3. Ok. Tenho o primeiro membro. Tenho o segundo membro. Tenho uma igualdade, mas não tenho nenhuma incógnita, nenhuma letra. Logo, isto não é uma equação. Essa de cima é. Essa não é uma equação. Ok. Passamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício ou o terceiro exemplo. C. 2x mais 3y menos 1. O que posso me dizer? Ok, vamos supor o seguinte. Eu tenho primeiro membro, não tenho igualdade, não tenho nenhuma igualdade e não tenho nenhum segundo membro. Automaticamente isto não é uma equação. Tenho as incógnitas, tenho o primeiro membro, mas não tenho nenhuma igualdade e não tenho nenhum segundo membro. Não é uma equação. Então, dá para perceber que neste ponto em que nós estamos, já podemos perceber o que é uma equação e o que não é uma equação. Não há nenhum problema. Vamos seguir. Eu posso já agora
falar dos graus. Como saber se a equação é do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro, do quarto e aí por diante. Existem graus distintos para cada equação. Nas equações que possuem somente uma incógnita, o grau é determinado pelo maior valor que os expoentes assumem. Isso quer dizer que os expoentes das incógnitas é que determinam o grau de uma equação. Eu irei dar um outro exemplo pelo grau da equação. Grau da equação. Exemplo: 2x quadrado mais x é igual a 4. Ok. Eu tenho esta incógnita e tenho esta. As duas são as mesmas, xx. Esta incógnita tem o expoente 1, mas matematicamente não se escreve. Logo, a incógnita tem o expoente 2, aqui tem o expoente 2. Logo, a incógnita com maior expoente é a x2, que será automaticamente uma equação do segundo grau. Uma equação de segundo grau. Desculpa aqui o erro. Uma equação de segundo grau. Poderia dar um outro exemplo. Vamos supor 3x elevado a 3 mais 5 igual a 0. Aqui eu tenho somente uma incógnita. Então vou diretamente na própria incógnita. Se for 1, 2, 3. Nesse caso eu tenho 3. x3. Logo, isto será uma equação do terceiro grau. Um outro exemplo que eu posso fazer seria x ao quadrado menos 2x é igual a x ao quadrado mais 3. Muito cuidado quando temos dois membros e no outro membro contém também incógnitas do mesmo grau que tem no primeiro membro. Quer dizer que não podemos tirar conclusões precipitadas. Nesse caso, devemos resolver a equação para depois sabermos o maior grau da equação. Então, eu teria x ao quadrado menos 2x é igual a x ao quadrado mais 3. Isso seria o seguinte: eu tenho que passar as incógnitas para um lado e os números para um outro lado. Quer dizer que normalmente as incógnitas ficam no primeiro membro e os números independentes ficam no segundo membro. Então, neste caso, o que é mais fica menos e o que é menos fica mais. Então, eu vou manter o primeiro membro. Seria x2 menos 2x. Podemos ver que aqui nós temos x2. X elevado a 2. Isso quer dizer que não tem menos, então quer dizer que o x é positivo. X ao quadrado. Quer dizer que aqui em frente tem um mais, mas não se escreve. Então isso seria, passando por outro membro, o mais x ao quadrado ficaria menos x ao quadrado igual a 3. Podemos ver que temos um x ao quadrado positivo e um x ao quadrado negativo. Logo, isto na soma pode-se simplificar. Quer dizer que eu poderia unir o x ao quadrado menos x ao quadrado menos 2x igual a 3. Depois fazer x ao quadrado menos x ao quadrado dar 0x ao quadrado. 0 vezes x também vai dar 0. Menos 2x igual a 3. Quer dizer que isso automaticamente iria sair de qualquer maneira. E temos que ter em conta uma coisa. Uma simplificação na adição e na subtração é igual a 0. Agora, uma simplificação na multiplicação e na divisão é igual a 1. Isso iremos falar mais à frente, mais em diante. Aqui eu ficaria com menos 2x igual a 3. Poderia passar depois o 3 para cá para ficar como uma equação. Menos 2x. Vamos à regra. O 3 é positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Sinal negativo, igual a 3. Aqui resta 0. Então só temos uma incógnita que é o x.
e o x tem como expoente o valor 1 que não se escreve, logo o grau da equação é de grau 1. É de grau 1. Quer dizer, a equação é do primeiro grau. Eu já cá tinha escrito 5 exemplos de equações que poderíamos fazer. Nesse caso eu vou começar pela primeira. E ensinando também as pessoas que ainda não sabem como fazer. Passo a passo. 1. X mais 3 é igual a 5. O que temos que saber é o seguinte. Para resolver equações, utilizamos o princípio aditivo, que consiste em adicionar ou subtrair um valor em ambos os membros de igualdade. E multiplicativo, em que multiplicamos ou dividimos ambos os membros da equação por um mesmo valor. Observe o exercício seguinte. Nesse caso, teremos só a adição e subtração. Eu já disse que normalmente as incógnitas ficam de um lado do primeiro membro e os números independentes ficam do segundo membro. Nesse caso, poderemos fazer x seria igual a 5, mais 3 fica menos 3. Nesse caso, x seria igual a 2, claro. Ou poderemos pensar diretamente qual é o número que adicionarmos mais 3 dará igual a 5. Podemos pensar logo 2. Mas nós temos que aprender a desenvolver essa equação, porque mais à frente existirão equações mais difíceis do que essas. Eu vou dar aulas de equações com exercícios mais difíceis para assim podermos aperfeiçoar mais. O número 2 seria 7 é igual a x menos 4. Aqui podemos fazer uma troca direta. Primeiro membro, segundo membro. Vamos trocar tudo. Os do segundo membro passam para o primeiro membro e os do primeiro membro passam para o segundo membro. Assim evitamos a troca de sinais. Ficaria logo x menos 4 será igual a 7. X seria igual, menos 4 está a subtrair, no outro membro vai adicionar. X seria igual a 11. Vamos passar para o terceiro exercício. X mais 5 é igual a menos x mais 2. Incógnitas de um lado, números independentes do outro lado. O que é número independente? Número independente é o número que não tem nenhuma variável. Neste caso, este e este. Então, incógnita. X. Mantenho do primeiro membro. Segundo membro temos uma incógnita. Menos x. Está a subtrair. No primeiro membro passa a adicionar. Quer dizer que ele inverte o sinal. Se é menos fica mais, se é mais fica menos. Nesse caso é menos, fica mais. X mais x. Colocaremos igual de primeira. O 2 já está no segundo membro. Não podemos fazer nada. Temos o 5 no primeiro membro. Está a adicionar. No outro lado fica a subtrair. Passos simples. Matemática é uma disciplina que temos que estar sempre praticando, para assim não esquecer o que você já sabe. X mais x, isso seria 2x, igual a menos 3. Aqui podemos aplicar o princípio da multiplicação e divisão. Nesse caso eu tenho uma incógnita que está a multiplicar pela variável e no outro mesmo passará a dividir. Nesse caso x será igual, traço de fração, menos 3, está a multiplicar, o 2 passa a dividir. Certo. Exercício número 4. Exercício número 4. 7x é igual a 21. Está a multiplicar, passa a dividir. X será igual a 21 dividido por 7. 21 dividido por 7, isto aqui é tabuada. A base da matemática está na tabuada. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós não conhecemos a tabuada,
se nós não dominamos a tabuada, o nosso cérebro processa as coisas muito lento. Podemos até usar uma máquina científica para calcular 3 vezes 3, se não soubermos. Então, isso aqui é uma coisa. Eu tenho que pensar um número, ou posso pensar 21 dividido por 7. O que é? Aí é tabuada. Ou podemos pensar o seguinte: qual é o número que, se formos a multiplicar pelo 7, vai dar 21? 3. Coisa de criança. Bebê de 0 anos não consegue fazer isso. Como o professor de química sempre diz. Então, 21 dividido por 7 é igual a 3. Passaremos ao último exercício. O vídeo já está ficando muito longo. Os outros exercícios ficam para a próxima aula. Exercício número 5. 5x mais 5 é igual a 20. Ok. Temos dois termos. Primeiro termo, segundo termo, uma incógnita, uma igualdade. Só que aqui temos uma multiplicação e uma adição. Nesse tipo de circunstâncias, nós poderíamos fazer o seguinte. Sabemos que o 5 é dividível por 5, o 5 também é divisível por 5 e o 20 também é divisível por 5. Podemos dividir toda a equação por 5, que seria 5 dividido por 5, 1. 1 vezes x, x. 5 dividido por 5, 1, mais 1. 20 dividido por 5, 4. Logo, x seria mais 1, passa para o outro lado, subtrai. 4 menos 1, x seria igual a 3. Ou podemos resolver como nós quisermos. 5x, vamos colocar um traço aqui, mais 5 é igual a 20. Aqui temos que manter primeiro o 5 e passarmos a subtração, a adição para o outro lado. O que está a somar seria 5x igual a 20, mais 5 fica menos 5. 5x seria igual a 15. X seria igual a 15 dividido por 5. 15 dividido por 5. Ok, são números grandes, as pessoas não sabem. Temos que estudar tabuada. Qual é o número que, se multiplicar pelo 5, vai dar 15? 3. Eu gosto muito do número 3, é o meu número da sorte. Logo, 15 dividido por 5 é 3. E aí, pessoal, a aula chegou ao fim. Muito obrigado. O vídeo é muito longo. E os outros exercícios ficarão para as próximas aulas. O fundamental já está dito. Então, as próximas aulas só vamos exercitando um bocadinho para aperfeiçoarmos e estar em ordem. Como eu sempre digo, uma coisa que você pratica todos os dias é difícil de esquecer. Bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado.